Porque quando homens se levantam, como o pastor disse, alguma coisa acontece. É diferente quando o homem se posiciona na missão que ele recebeu de Deus. Então eu escrevi um livro em 2019, se eu não me engano. Eu sou pastor da Assembleia de Deus Madureira em Silvanópolis. Estou lá há 5 anos e alguns meses. Vim da Bahia para pastorear a igreja e estamos lá. E já havia um despertamento sobre isso, e pastoreando igreja, eu consegui identificar a raiz de muitos dos nossos problemas. E a gente lida, irmão, com o efeito colateral da falta de homem diariamente. Só que muitas vezes a gente não identifica qual é a raiz do problema. E é como se você tivesse com febre e você toma um paracetamol para passar a febre, mas não lida com a causa. O que está causando? Onde está a infecção? A gente toma um paliativo, a febre abaixa, mas amanhã ela volta de novo. Porque a gente não entendeu aonde está o problema. Então, a gente precisa ir na raiz. A gente precisa identificar o problema e arrancar esse câncer. Para quê? Para que seja sarado. E aí eu escrevi esse livro, Seja Homem. O tema é até um tanto confrontador, ser homem. E às vezes eu vou ministrar em algumas igrejas, principalmente no nosso contexto, Lopim. Tem cara que olha aqui, não vou não. E já acha uma afronta isso aqui. Vou fazer o que lá? Eu já sou homem. Estou trabalhando, tenho um pênis, eu sou homem. Só que não é nesse conceito biológico apenas. Vai muito mais além essa masculinidade. Aqui eu trato sobre alguns temas, vai estar lá na frente. Esse livro custa R$30. Eu estou na última tiragem dele e eu não planejo fazer outra. Estou na terceira tiragem e eu não planejo fazer outra. Eu estou com as últimas unidades e eu estou vendendo ele a R$20. Se você quiser abençoar nosso ministério, vai estar lá na frente, custa apenas R$20, você pode adquiri-lo ali. Amém? Vamos lá, para a gente ganhar tempo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, sentado como você está. O capítulo é o capítulo de número 11, e o versículo é o versículo de número 3. Apenas esse versículo. Nosso tema hoje é o homem como sacerdote do lar. Tenho certeza que os irmãos estão sendo ministrados desde ontem de forma gloriosa. E para fecharmos hoje, vamos falar sobre essa responsabilidade do homem como sacerdote, como líder espiritual da sua casa. É uma necessidade dos nossos dias. Diz assim, tá ali. Quero, porém, entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Somente aí me presta a sua atenção para que a gente possa compreender. Primeira coisa que a gente precisa entender. Tudo isso que vem sendo construído aqui desde ontem sobre esse homem bíblico, esse homem de valor, a gente precisa compreender que o primeiro lugar, ou talvez o lugar mais necessário para expressarmos essa masculinidade, esse homem bíblico, aquilo, ou como sacerdócio, essa liderança, é dentro de casa. Esse é o primeiro ambiente, porque quem nos conhece está dentro de casa. Quem de fato sabe quem você é, quem consegue conhecer todas as suas fraquezas, é quem está dentro da sua casa. Quem me conhece de fato é a minha esposa. Esse é o primeiro ambiente em que o homem precisa gerar influência, e essa influência é construída como um legado que vai perdurar por gerações, a partir da sua descendência. Então a família é a base principal para que a gente assuma essa responsabilidade de vivermos de acordo com aquilo que foi dito, atendermos a expectativa de Deus sobre nós, dentro do nosso ambiente familiar, sermos essa expressão dentro do ambiente familiar. E existe uma necessidade
em nossos dias de que homens assumam exatamente essa liderança familiar. Eu trato de um contexto de igreja. O pastor bem disse aqui que a maioria que se enganja é mulher. O homem, ele tem uma dificuldade de se enganjar. E aí eu ouço muitos homens dizer: não, pastor, lá em casa quem ora é a mulher, eu não sou muito de oração. Não, lá em casa quem gosta muito desse negócio de Bíblia é a mulher, eu não sou muito disso, eu não gosto muito disso. Só que a gente foge do padrão, porque existe uma inversão de papéis que tem gerado um prejuízo sem precedente dentro da nossa casa. E muitas mulheres estão carregando a casa nas costas espiritualmente. Isso está gerando um fardo sobre ela, porque ela está assumindo tem um vácuo ali, tem uma falta ali, alguém precisa assumir, e na ânsia de fazer alguma coisa, ela está tentando fazer aquilo que era para você fazer. Só que isso gera um problema, porque ela não foi chamada para isso. A liderança familiar e espiritual da casa cabe exatamente aos homens. E muitos homens não estão abraçando essa missão de liderar. Por quê? Porque ela dá trabalho. Porque ela é difícil, ela não é fácil. E como o pastor disse aqui, a Bíblia nos propõe desafios. Só que existe uma predisposição já dentro de você para viver de acordo com isso. A resposta está na maneira que você responde ao chamado de Deus para você. Como que você está respondendo ao chamado? Deus está chamando. Deus está batendo na porta dizendo: eu quero falar com um líder, eu quero falar com o dono da casa. Quem é que atende a porta quando Deus desce lá na sua casa? É você ou sua esposa? Quando precisa resolver um problema lá, Deus vai falar com quem? Contigo ou com a tua mulher? Não, Senhor, fala com a mulher aqui, que é ela que entende desses negócios. Está errado. Está fora do conceito bíblico que Deus estabeleceu para nós. E aí, nós estamos liderando a casa em duas frentes distorcidas. Porque eu quero usar esse termo aqui, existem muitos homens mole, que não assumem sua liderança, que não assumem seu papel, que não assumem a sua função, e isso tem gerado uma crise dentro da igreja. Porque uma igreja forte, ela parte de uma família ou de famílias fortes. Tudo que a gente está vendo lá fora é resultado da família. Se a casa não vai bem, a igreja não vai bem e a sociedade não vai bem. Não tem como, irmão. E esse é o primeiro lugar de impacto e é o lugar mais difícil. Por quê? Porque com teu patrão tu passa 6, 8 horas por dia, via de regra. Claro, com os teus amigos tu passa 3, 4 horas no futebol do final de semana. Mas na tua casa tu é integral. É ali que tu tira a máscara. É ali que conhece as tuas fraquezas. E ser esse homem não é ser perfeito, vamos entender. Porque tem muitos homens que acham que quando a Bíblia exige que ele seja o líder espiritual, ele acha que a Bíblia exige que ele seja a quarta pessoa da Trindade. Não é isso. Não, você não precisa ser um cara perfeito, santo. Não. Liderança está longe não é sinônimo de perfeição. Porque o problema de um líder não é tomar uma decisão errada. É não tomar nenhuma decisão. Você vai tomar decisões erradas na sua vida, fica tranquilo. Você vai errar, fica tranquilo, é natural. Ninguém é perfeito. A pergunta é o quanto nós estamos dispostos a se desenvolver no meio desse caos, no meio dessa adversidade, no meio das dificuldades. E é dentro desse ambiente familiar que a gente precisa compreender. A Bíblia, ela manda nos assumir essa responsabilidade. Ela manda a gente, porque a Bíblia não manda você se tornar um líder. Não. Olha o que Paulo está dizendo. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem. Não é estar dizendo, se torne um líder. Não, você é um líder, queira você ou não. Pode ser que seja um péssimo líder, mas você foi chamado para essa função. Agora, que tipo de liderança você está exercendo como sacerdote dentro da sua casa? Que tipo de liderança você está exercendo como homem de Deus? A pergunta é, que tipo de líder sacerdotal
é você? Que tipo de sacerdote sou eu? Eu falo muito com os homens e as mulheres da igreja, irmã, antes de tirar qualquer dúvida comigo, você precisa ter confiança e segurança de ir ao teu marido. Se ele não conseguir, reporte a mim, mas ele é o sacerdote da sua casa. Outro dia, um tempo a irmã faz alguma coisa e perguntou: pastor, o que o senhor achou? Eu posso ou não posso? Eu perguntei: o que teu marido acha, irmã? Não sou eu, é o teu esposo. Ele é o líder da sua casa. Ele é o pastor da sua casa, ele é o sacerdote, ele deve e tem que reunir a família e trazer no culto do domingo, no culto à noite, no culto da família, mas é responsabilidade dele sentar à mesa, abrir a Bíblia e ensinar a palavra de Deus para os filhos, ensinar a palavra de Deus para a esposa. Essa responsabilidade que o Senhor, Salmos número 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado, porque a sua família sentará à roda da mesa, e é ali onde ele direciona, é ali onde ele guia a família dele espiritualmente. Porque o pastor Hernandes de Lopes vai dizer: nenhum sucesso lá fora compensa um fracasso familiar. Quanto custa a tua casa? Quanto custa a tua família? Porque a gente está na ânsia, e talvez essa seja a função mais difícil de exercermos como homens, porque isso mostra a nossa vulnerabilidade. No trabalho, e por mais entenda muito bem, a gente depende 100% de Cristo, mas em algumas áreas da vida, parece que a gente tem uma segurança na nossa habilidade, na nossa formação, na nossa preparação, mas essa é uma área da vida que a gente tem 100% de dependência de Deus. Se não tiver conectado com Ele, a gente não consegue fluir nessa área. Olha o que Paulo está dizendo: assim como Cristo é o cabeça do homem, Ele é o cabeça, é uma linha de conexão que precisa estar interligada para gerar resultado, para fluir. Porque o problema é que muitas vezes nós perdemos essa conexão com Deus, com o Senhor. E se Cristo não é o meu cabeça, não tem como eu me desenvolver dentro da minha casa. É por isso que eu tenho uma total dependência. Por que é tão difícil o homem orar, meu? Não sei aqui nessa realidade, mas na realidade onde eu vivo. Porque oração é sinônimo de dependência. Só ora quem entende que ele depende de Deus para tudo, irmão. Só ora quem compreendeu que ele é dependente 100% de Deus. Então a oração é um estado de entrega, de vulnerabilidade, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde fazer. Então, e nós, como homens, temos uma certa dificuldade de assumirmos a nossa vulnerabilidade. Como homens, temos uma dificuldade de reconhecermos que a gente precisa de Deus. Então, será que nós estamos assumindo o papel que Deus estabeleceu para nós? Será que nós estamos assumindo o papel de sacerdote estabelecido por Deus? Como é que está essa conexão? Acho que foi falado aqui, pelo que eu entendi, foi falado aqui. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está a tua conexão com Ele? Como é que está a tua vida de devocional? Porque não adianta. A gente tenta desenvolver sem esse relacionamento, você vai se frustrar. Não vai fluir, não vai dar certo. Cristo é o cabeça do homem. Você precisa estar posicionado em Deus. Você precisa estar recebendo aquilo que o Senhor, para que você possa ser esse sacerdote dentro da sua casa. Mas vamos lá, para nós entendermos isso aqui. Sacerdote, o que é um sacerdote? Que conceito é esse? Sacerdotal. O que é o sacerdote, irmão? Sacerdote é aquele que responsável por ministrar a bênção sobre o povo. O sacerdote era um tipo de mediador entre Deus e o povo. Na antiga aliança, aquele que oferecia sacrifício. Era esse tipo de mediador que ministrava a bênção para o povo. Por exemplo, quando o povo queria oferecer um sacrifício, ele vinha até quem? Ele vinha até o sacerdote. O sacerdote oferecia esse sacrifício em favor. Então ele é uma espécie de mediador, para que você entenda esse conceito e compreenda
Aonde eu quero chegar? Ele é essa espécie de mediador, de responsável, de mediar a bênção de Deus para o povo. Na nova aliança, a Bíblia vai dizer que Cristo é esse único mediador entre Deus e os homens. Mas ela também afirma que nós, o homem, ele é esse tipo de sacerdote dentro da casa. Esse líder, e o que é esse sacerdócio? É esse líder espiritual dentro da casa. Apresenta o homem dessa forma. Então, o que é isso? Deus deu a você, homem, a autoridade espiritual sobre a sua casa. E o que é autoridade, pastor? É autorização. Autoridade é autorização, é alguém autorizado a cumprir um propósito, uma missão. Então Deus estabeleceu para você, homem, essa autoridade, desde que mundo é mundo. Gênesis 1, e governe sobre todas as coisas. Deus deu isso ao homem. Deus estabeleceu para Adão lá no início: olha, cuide do jardim, cultive o jardim, guarde, proteja. Mandato cultural do homem, proteger aquilo que foi estabelecido por Deus. Qual é o seu jardim? Sua casa. Qual é o seu jardim? Sua família. E como é que está essa proteção da sua família mediante a missão que Deus te deu? Porque se alguma coisa está ruim, a culpa não é do pastor Lopim, a culpa não é do teu líder, a culpa é sua. A gente precisa aprender a assumir esse tipo de responsabilidade. Se os meus filhos não estão com a vida espiritual em dias diante da casa do Senhor, a culpa é minha. Eu sou o responsável da minha casa. Eu sou o líder da minha casa. Eu preciso assumir. Quando Deus desce no jardim, Ele não procura a Eva, Ele procura o Adão. Aonde você está? A missão foi para você. Senhor, mas foi a mulher que o Senhor me deu. A missão era sua. Eu estabeleci para você. Então, observe o tamanho da responsabilidade. Quando a gente se omite dessa responsabilidade, o problema acontece, irmão. E a gente está vendo uma geração se perdendo. E sabe onde é que está a raiz desse problema? Porque tem muito homem frouxo, mole, que não assume a sua responsabilidade, que não lidera. Porque o que é liderar? É pegar na mão, é guiar para um destino. Só que tem muito cara que nem ele sabe para onde está indo. E o primeiro princípio da liderança é você saber para onde você está indo. Como é que você quer que alguém te siga se nem você sabe para onde está indo? Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Como é que está a tua vida espiritual? Aonde você quer chegar? Aonde você quer conduzir sua casa? Porque tem muito cara dizendo: pastor, mas lá em casa é difícil porque a esposa não me respeita. Mas como que ela vai respeitar um homem que não sabe para onde está indo? Ninguém quer seguir um líder que não sabe para onde está indo. Então a nossa primeira missão é estabelecer esse propósito, é entender para onde você está indo, para onde sua casa está indo, e entender essa responsabilidade, é compreender isso. Então esse homem é esse tipo de mediador. Deus te deu essa autoridade, é um homem que direciona, que lidera. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Como sacerdote, a gente precisa entender isso. Tem coisa que só acontece quando você se dispõe a fazer. Tem coisa que só vai fluir. Tem coisa que só vai fluir dentro da sua casa se você abrir a porta, se você destrancar. Por quê? Porque Deus te deu essa autoridade. Você é o líder. Você é o responsável por essa missão. Então não adianta, a mulher está se acabando de orar, mas se você não entendeu e não foi buscar a Deus, não vai acontecer. A mulher está vindo para o culto, mas se você não entende. E eu estou falando aqui para homens da igreja. Eu estou falando aqui para homens que teoricamente são bíblicos. E qual é o nosso problema? O nosso problema de fato, irmão, nem são os homens que estão lá fora, entendam, entre aspas. Nosso problema são os homens que estão aqui dentro, ou dentro do contexto de igreja, que não assumem a sua responsabilidade. Como o pastor bem disse aqui, é triste quando vimos homens de Deus se corrompendo diante de circunstâncias e de sistemas. É triste quando vimos homens que se dizem homens de Deus se curvando ou se isentando da sua responsabilidade. Então, liderar é direcionar a casa para um propósito. E como é que eu faço isso? Primeiro,
Como é que está a tua vida espiritual? Se você for um homem fraco, espiritualmente, a tua família vai ser fraca espiritualmente. Se você for um homem fraco espiritualmente, a tua família corre sério risco espiritualmente. Então, a gente precisa entender. E se você for um homem fraco espiritualmente, se a sua família for fraca espiritualmente, a igreja vai ser fraca espiritualmente. Se a igreja for fraca espiritualmente, a sociedade vai ser fraca. Então a gente precisa despertar, e primeiro em nós, primeiro em mim, primeiro entender a responsabilidade que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. Porque se fomos um péssimo líder, e entenda uma coisa, liderar não é uma opção para você. Não, lá em casa eu entreguei na mão da esposa. Não existe essa opção. Você é um líder, queira você ou não. A pergunta é, que tipo de líder você é? Que tipo de sacerdote nós estamos sendo? E se nós somos fracos, nós traremos um grande prejuízo no reino de Deus. Se não entendermos essa responsabilidade espiritual, nós teremos um grande prejuízo na nossa cidade. E aí, o que mais eu escuto, irmão, e tem muitos, que muitas vezes, tem muitos de nós que vêm ao culto só porque a esposa força um pouco a barra. Tem muitos de nós que vêm ao culto no domingo à noite só para a esposa não ficar enchendo o saco depois durante a semana, e a gente vem só para bater ponto. E aí, o que mais tem dentro da igreja, eu faço trabalho, eu prego muito sobre isso, eu posto muito sobre isso na minha rede social. Eu parei esses dias porque eu estou em outro propósito, mas o que eu mais recebo é mensagem no Instagram dizendo: pastor, eu queria que meu esposo assumisse a liderança da minha casa. Pastor, eu queria que o meu marido fizesse alguma coisa, eu queria que ele assumisse a responsabilidade. Irmão, eu fui pregar em um evento de homens, outro dia, em uma igreja, que quem organizou, irmão, foi o ministério de mulher, pastor. Você acredita? A mulher estava lá servindo, a mulher falou: vem cá, pelo amor de Deus, a gente vai preparar tudo, a gente só quer que eles venham e sentem na cadeira e escutem. Foi elas que prepararam tudo, e eu fiquei lá, eu falei: meu Deus, o problema aqui está muito sério. Porque não teve um que se levantou dizendo: eu vou fazer alguma coisa. Não teve um que se levantou dizendo: eu vou promover alguma coisa. Isso está errado. As irmãs fizeram chacoalhar, sentar, e eu fiquei triste porque nem o pastor tomou iniciativa. Infelizmente, tem muitos pastores que não querem que eu pregue isso aqui na igreja deles. Sabe por quê? Porque ele está em sérios apuros. Porque nem ele vive, nem ele exerce isso. E é perigoso para uma igreja homens bíblicos. É perigoso para uma liderança falsa um homem bíblico sentado lá embaixo, que ele vai se levantar. Ele não vai ficar quieto. Ele vai confrontar. Se ele se preocupa com a família dele, ele vai se levantar. Se ele se preocupa com o ensino da família dele, ele vai confrontar, ele vai dizer: está errado. E é isso que a gente precisa entender. Assumir esse compromisso. Está cheio de mulher dizendo: pastor, eu queria que meu esposo assumisse a responsabilidade. E aí a gente está vivendo um fenômeno de inversão de papel. E muita mulher assumindo a responsabilidade da casa porque o maridão não toma postura. Tem muita mulher querendo fazer alguma coisa, insistindo, chorando, lamentando, porque o homem não toma a posição, porque muitos homens estão inertes na frente de um celular, vendo a vida passar. E como o pastor disse aqui, o pastor Lopinho acabou de pregar, não existe dualidade entre vida secular e vida sagrada. Esse foi o maior erro da nossa teologia. A gente achar que pode ser homem de Deus aqui e não ser homem de Deus em casa. A gente achar que tem condição de ser homem de Deus aqui e não ser homem de Deus no trabalho. Não existe isso. Você é homem de Deus aonde você pisa a planta do seu pé. Você é homem de Deus aonde você chega. Você tem por obrigação, irmão, florescer ali. É uma obrigação sua, não é uma escolha. Você precisa produzir resultado no ambiente aonde você foi colocado. E principalmente nesse ambiente familiar. Existe uma guerra ideológica tentando arrebentar com a família. Existem duas grandes barreiras que impedem de toda a ideologia que deseja destruir o reino de Deus entrar de uma vez por todas. Sabe qual que é essas duas barreiras? Família e igreja. E se ele enfraquece a família, ele enfraquece a igreja. Se ele rebenta com a família, ele rebenta com a igreja. E a gente precisa se levantar.
e entender a responsabilidade que Deus nos deu, primeiro, dentro do nosso ambiente familiar, porque 1 hora e meia de culto não livra os nossos filhos das ideologias que estão lá fora. Se a gente não sentar na mesa e ensinar a eles isso aqui, eles estão totalmente vulneráveis às ideologias. Sabe o que essa geração nova está precisando? Referencial de homens de Deus que levem esse evangelho tão a sério, a ponto de morrer, se for preciso por ele. Essa é a razão desse evangelho. A gente precisa levar esse evangelho tão a sério, ao ponto de tomar prejuízo, no sentido da palavra material, se for necessário, por amor a esse evangelho. Porque essa é a causa. Essa é a causa. O pastor falou aqui, a gente precisa olhar o evangelho na perspectiva daquilo que é eterno. O nosso grande problema é que a gente não entendeu isso aqui ainda. E o evangelho, ele não é para o agora. Eu estive ministrando num evento ontem e falando exatamente sobre isso. O evangelho é sobre aquilo que é eterno. Todo homem precisa viver a vida numa perspectiva eterna. Você não para de existir quando essa matéria for para debaixo da terra. Você continua existindo, ou melhor, a verdadeira vida é lá é a vida eterna. Jesus disse que Ele tem essa vida eterna para dar a nós. E tudo o que fazemos aqui tem um peso nessa eternidade. Tudo, a maneira que vivemos aqui influencia diretamente aonde vamos passar. E eu falava ontem, alguém disse certa vez, o evangelho não é sobre viver bem, é sobre morrer bem. Essa é a perspectiva do evangelho, não é como você vive, é como você vai morrer. Essa é a perspectiva, e a ideia do evangelho é, quem entendeu, precisa morrer. Eu assisti uma série outro dia, eu achei interessante o jargão que a pessoa usou o seguinte, olha, ninguém pode matar aquilo que já está morto. Você precisa entender que você já está morto, você já morreu, para que você possa exercer isso, porque isso aqui dá trabalho. Estou falando isso aqui, que isso aqui é fácil, não. Isso aqui requer renúncia. Mas essa é a missão que Deus nos deu. Isso aqui requer abrir mão de alguma coisa, requer dedicação, disciplina. Isso aqui requer que a gente mude algumas coisas do nosso conceito. Mas essa é a verdadeira missão. A gente precisa levar isso a sério. Porque a igreja ou a vida não se limita aqui ou agora. Como é que vai ser os teus filhos? Como é que vai ser a família dos teus filhos? Como é que vai ser? O que vai acontecer com os filhos com os teus netos? Essa é a perspectiva do eterno, porque você passa, mas o teu legado precisa permanecer. E ele parte dessa ideia de liderar, de assumir essa responsabilidade. Então, quero trazer alguns pontos aqui, para que a gente possa compreender. A primeira coisa, liderar a família pelo exemplo. Esse é o primeiro ponto. Liderar a família pelo exemplo. Por quê? Seus filhos e a sua esposa não escutam o que você fala, se aquilo que você fala é diferente daquilo que você faz. Primeiro ponto é o exemplo. Não adianta, meu filho, você tem que orar, se teu filho nunca te viu orando. Não adianta, meu filho, você precisa levar o evangelho a sério, se ele vê você negociando a ida ao culto num domingo com a família por qualquer coisa. Ele precisa entender que isso aqui é muito sério e muito caro para você. Para ser um homem bíblico, para liderar a minha casa como sacerdote do lar, eu preciso ser um homem íntegro. E o que é ser um homem íntegro, pastor? Inteiro, completo, em todas as áreas. Pastor, é ser perfeito? Não. É aprender a se movimentar em meio às dificuldades. É aprender a expressar isso. Então, você precisa ser íntegro e inteiro em todas as áreas. E para que você seja inteiro, você precisa, primeiro, liderar a si mesmo. Se você não lidera nem a si, irmão, como é que você vai liderar a sua casa? Se você não cria hábitos de liderar a si mesmo, como é que você vai liderar a sua família? O que Paulo está dizendo é, Cristo é o cabeça do homem. Então, se nós não estivermos alinhados com Ele, a gente não vai conseguir assumir essa liderança familiar. Quanto tempo do seu dia você tira para o seu devocional? Quanto tempo do seu dia você tira para meditar na palavra de Deus? Quanto tempo do seu dia você tira para orar? Qual foi a última vez que você tirou 30, 20, 25 minutos de oração, chorando a Deus pela causa do reino?
Qual foi a última vez que você sentou à mesa com a família e disse: vamos ler um texto bíblico? Você não precisa pregar, você não precisa ser eloquente, você só precisa abrir a Bíblia e lê-la, meditar, conversar com a sua família sobre ela. Mas para isso é preciso liderar a si mesmo. John Piper disse que a rede social vai servir para pelo menos uma coisa: para provar para nós que nunca nos faltou tempo, mas sim prioridade. A gente passa o dia inteiro na rede social, a gente gasta tempo assistindo uma série, a gente gasta tempo em qualquer outra coisa, mas não investe tempo na nossa vida de oração. Ah, pastor, é porque eu não tenho tempo. Será que o que nos falta é tempo e não prioridade? Será que é porque a gente não entendeu e não compreendeu? Porque, pastor, mas é porque eu não tenho vontade de orar. Nem eu, irmão. Você acha que eu oro porque eu tenho vontade? Você acha que eu leio Bíblia porque eu tenho vontade? É porque eu preciso, eu necessito disso. Eu dobro os joelhos e o joelho dói, a boca seca, falta palavra, mas é ali que eu preciso estar. É ali o meu lugar, para que eu entenda, para que Paulo disse: eu esmurro o meu corpo, para que ele não me subjugue. Eu faço de tudo, eu me submeto à vontade de Deus, porque esse é o lugar aonde eu preciso estar. Se nós não liderarmos a nós mesmos, se nós não tivermos essa autoliderança, a gente não vai conseguir liderar nossa casa. Tem muitos homens que estão sendo conduzidos, infelizmente, pela pornografia, que viram à noite em sites pornográficos, que deixam uma esposa na cama e vão se masturbar na sala. Irmão, eu lido com isso. Eu escuto isso, que era para estar liderando, pastor, é lá de fora, não. Muitas vezes do nosso altar, dos nossos púlpitos. A gente precisa chacoalhar onde ele deveria liderar a sua casa, conduzir a sua casa. Nem ele se lidera. Por quê? Porque ele não entendeu a viver na dependência de Deus. Se a gente não liderar espiritualmente a nossa vida, não tem como fluir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que o seu filho te pegou chorando, buscando ao Senhor em oração? Qual foi a última vez que a tua esposa ouviu você orando por ela? Isso é liderar, isso é ser o sacerdote, isso é liderar a casa espiritualmente. Qual foi a última vez que os teus filhos viram você derramando-se em lágrimas em favor do reino de Deus? Porque existe uma discordância muito grande entre aquilo que a gente canta, aquilo que a gente ora, aquilo que a gente vem aqui e lá fora. Jesus, eu te amo. E será que a gente ama mesmo? Será que essa dissonância, o nosso filho está nos cantando aqui que a gente ama Jesus, mas ele está nos escutando lá em casa, xingando, fazendo o que não presta, falando aquilo que não presta, negociando com quem não presta, fazendo um monte de coisa enrolada, e ele está enxergando. E o que lidera não são palavras, o que lidera é exemplo, irmão. É conduta, é comportamento. O homem de Deus, ele precisa ser íntegro. E o que é integridade? É ser inteiro, é ser completo. O homem de Deus, ele negocia como homem de Deus, ele vota como homem de Deus, ele compra como homem de Deus, ele vende como homem de Deus, ele vive uma família como homem de Deus. Por quê? Porque ele entendeu, isso está internalizado dentro dele. Não temos opção, já morremos. A nossa caminhada, a nossa fé nos leva até um lugar chamado Calvário. O nosso instrumento que carregamos é uma cruz. Ele está dizendo auto-sacrifício, renúncia, negar a si mesmo, abrir mão. Por quê? Porque o propósito é maior. E é nesse lugar que tem contentamento. É nesse lugar que as nossas necessidades são satisfeitas. Porque nós renunciamos e entregamos tudo diante de Deus. Nós não podemos levar a nossa família para seguir Jesus se pessoalmente nós não somos um seguidor dele. Não tem como levar a minha casa para seguir Jesus se eu não sigo ele pessoalmente. Então, muitos homens que lideram a sua casa não buscam a santidade pessoal. Deus busca homens santos. E o que é santidade, pastor? É perfeição? Não. A palavra santidade usada para nós no contexto bíblico é kadosh, é separação, é separado, é exclusivo para um propósito. Então Deus não quer, santidade não é perfeito, santidade é aquele que foi separado para um propósito.
aquilo que foi separado, aquilo que o pastor Lopinho falou bem aqui, os homens do mundo, e o Douglas Wilson, eu venho no livro dele aqui, ele fala muito sobre isso. Os homens do mundo precisam olhar nos olhos do homem de Deus e temer a Deus, e entender a grandeza desse evangelho. Os homens do mundo precisam olhar nos nossos olhos e entender que vale a pena viver uma vida santa. Eu sempre falo isso quando eu ministro para homens. Às vezes o cara é da igreja, bacana, está indo no culto todo domingo, aí ele chega no trabalho, o colega que é tribulado, que não é crente, já chega mostrando um vídeo pornográfico para ele, e ele mete o dedo na cara desse homem, irmão, e fala que está errado. Você precisa confrontá-lo. Ou simplesmente você se torna passivo com aquilo. Ou ele chega, tá aqui, estou pegando a novinha, e o cara é casado. Confronta ele. Se ele tem liberdade para falar isso contigo, que é homem da igreja, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do lugar. Se ele se sente à vontade para expressar para você o pecado que cometeu no final de semana, na segunda-feira, peraí, tem alguma coisa errada. Ele não viu em você a seriedade do evangelho. E é esse o problema dissonante lá fora. Porque eu escutei da boca de uma moça esses dias: pastor, está difícil casar. Por quê, minha filha? Porque os homens da igreja estão igual aos homens do mundo. Não existe diferença. E isso é muito sério, porque nós não estamos compreendendo a grandeza desse evangelho, de vivermos essa santidade pessoal, de subjugarmos, de vivermos uma vida em oração, de buscarmos internalizar a palavra de Deus em nosso coração. O pastor Lopinho falou: estou indo para Dubai, não pode levar a Bíblia. Ele é a Bíblia que vai andar em Dubai. Ele é a Bíblia que vai caminhar em Dubai. Alguém vai ver a Bíblia internalizada dentro dele, porque a gente segue por um caminho que talvez proíbam-nos de andar com esse livro. E aí? Se ela não estiver cravada aqui dentro, se ela não estiver enraizada aqui dentro, como é que vai ser? Nós somos a Bíblia. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é a carta escrita de Paulo, vai dizer, nós somos a carta de Deus que o mundo lê. O Senhor escreveu com o seu sangue em nós esse evangelho. Então nós precisamos entender isso, vivermos uma santidade pessoal, para conduzirmos a nossa casa em santidade. O sacerdote era alguém separado, vivendo para um propósito exclusivo, de quê? De derramar bênção sobre o povo. Nós precisamos de homens de Deus que abençoe a sua família, que abençoe a sua casa, que abençoe os seus filhos. Vamos lá, para a gente ganhar tempo. A gente precisa entender que o princípio para assumirmos essa liderança familiar é exatamente assumir responsabilidade. Isso aqui é o ponto crucial da nossa liderança. Isso é fácil? É claro que não. Assumir responsabilidade é algo muito sério. Só que a gente precisa entender isso ao invés de fingir que não está vendo. Tem muito homem que a casa está pegando fogo, os filhos estão atolados na pornografia, a menina está com 13 anos com o namoradinho e ele finge que não está vendo. O casamento está por um fio e ele finge que não está vendo. Ele finge ou ele não quer ver. E esse é o grande problema. Por quê? Porque assumir essa responsabilidade demanda gastar energia, demanda buscar Deus em oração, demanda envolvimento com Cristo para que o problema seja sanado. Então muitas vezes a casa está caindo, o problema está acontecendo e a gente está fingindo que não é conosco. Assumir responsabilidade é entender como está a vida espiritual da minha esposa. Você já parou para pensar nisso? Como é que está a vida espiritual da tua esposa? Ela está crente? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a salvação é individual, não tenho dúvida disso, mas existe uma responsabilidade sobre a sua vida como sacerdote dentro da sua casa. E muitas vezes a saúde espiritual da tua esposa não está boa, a consequência, a culpa dela, mas muitas vezes por causa das suas ações, muitas vezes por causa do nosso comportamento. Então a gente precisa compreender isso, que o homem ele foi chamado para levar esse fardo. Abre sua Bíblia em 2 Pedro, 2 ou 1 Pedro, deixa eu só olhar, 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 7, se puder projetar aqui para mim. Assumir responsabilidade, é você quem leva o fardo, irmãozão. Você foi chamado para aliviar a carga da tua esposa, você que carrega a sacola, você que carrega a bolsa, você que carrega o peso. O homem foi chamado para essa responsabilidade.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu gostei da versão que está aqui, NVT. A minha é Almeida. Essa aqui vai ser melhor para nós compreendermos. Segunda de Pedro, capítulo de número 3, versículo 7. Está aqui, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Convívio com as suas mulheres, primeiro, com honra, é sua responsabilidade. Segundo, entendendo como parte mais frágil, porque você carrega o peso, você leva, então a responsabilidade espiritual da sua casa é sua. A responsabilidade espiritual da minha casa é minha. Você quer ver, irmão, eu ficar pensativo? É quando eu vejo o cara chegando na igreja e a esposa dele ficou em casa. Se não, a não ser por uma enfermidade, por um caso além, as suas exceções. Mas ela ficou por ficar. Eu falei, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque esse cara não está conseguindo liderar a sua casa. E aí eu olho quando Deus procura ministros para o altar, ele não vai no seminário. Quando Deus procura ministros para o altar, ele não vai no curso teológico. Por mais que isso seja importante, faz parte. Só que o pré-requisito de Paulo, escrevendo a Timóteo, que governe bem a sua própria casa, que lidere a sua família, que governe o seu lar, que lidere a sua casa. Então, nós somos chamados para liderar espiritualmente, e liderar espiritualmente é assumir a responsabilidade de como está a vida espiritual da tua esposa, da minha. O que os teus filhos andam olhando na internet? O que está no celular dos teus filhos? Ah não, pastor, isso aí eu deixo com a esposa. Eu sei que devido à demanda do tempo, e muitas vezes, via de regra, o marido passa mais tempo fora porque trabalha, e a esposa tem mais convívio com os filhos, mas é sua responsabilidade compreender como anda a saúde espiritual dos seus filhos. No dia chegou uma mãe para mim, o pai você já pode imaginar como é que é. Ela congrega na igreja e ela tem um filho adolescente, 11, 10 anos. E eu conversando com o filho, ela falou, não pastor, ele vai decidir ainda se quer ser crente ou não. Uma criança. Ele vai decidir ainda se quer ser crente ou não. Eu sei, irmão, eu sei que parte de uma decisão e todo mundo tem que ter a sua conversão. Mas enquanto os seus filhos estão sob a sua responsabilidade, dentro da sua casa, a responsabilidade é sua. Meu pai dizia o seguinte, enquanto comer do meu pirão e estiver debaixo do meu teto, faz o que eu mando, obedece às minhas ordens, se não, porta da rua, serventia da casa, pague suas contas e assuma seus BO. Agora o problema é que a gente está criando isso, não, deixa, ele escolhe, ela escolhe, ele faz, e aí a gente está com a geração passando o dia inteiro na rede social, na internet, no celular, e a gente está fingindo que está tudo bem, a gente está fingindo que está tudo tranquilo. Por quê? Porque assumir responsabilidade dá trabalho. Quando der problema, eu vou dizer que a culpa foi da igreja que não soube acolher. Quando der problema, eu vou dizer que a culpa foi da liderança que não envolveu. Quando der problema, eu vou me isentar da responsabilidade. Mas a gente precisa aprender a assumir, porque o maior problema hoje dos homens é a sua omissão. É quando eles se omitem da responsabilidade. É quando eles fingem que não estão vendo. Então, isso é algo muito sério. Quais são as tentações que os teus filhos têm enfrentado? Quais são as tentações que a tua esposa tem enfrentado? Como é que está a saúde emocional? Isso é liderança espiritual dentro de casa. Como é que está a saúde emocional da sua casa? Ah, pastor, mas e eu? Como é que faz comigo? Você, irmão, se vira. Vá buscar o Senhor em oração. Vá procurar ajuda no teu grupo de homens. Assim, já foi dito aqui pelo irmão Jefferson, Provérbios, como o ferro afia o ferro, assim um amigo com o outro. Então, procura alguém para orar contigo. Mas a gente está vivendo uma época de homens melindrosos, melancólicos, sentimentalistas. Eu sei que você tem suas emoções e eu tenho as minhas, e isso não define muita coisa. Mas a gente está vivendo nesse tempo onde a gente vive num vitimismo, sem assumir responsabilidade. A casa está pegando fogo e a mulher tem que se virar para dar algum jeito.
A casa está pegando fogo, o menino está com problema na escola, e a gente está dizendo, a mulher, se quiser que resolva. O menino está envolvendo, vendo pornografia, e a gente está fingindo que não é com a gente. Senta com esse garoto, conversa com ele, explica para ele o que é isso, explica o que está acontecendo, conversa com ele sobre isso, se abra com ele. É natural da idade dele enfrentar esses desafios. Agora, se você fizer vista grossa, ele vai se perder. Assumir essa responsabilidade é isso. E assumir responsabilidade é exatamente tomar iniciativa. Quem é que toma a iniciativa lá? Quem é que mais fala a palavra vamos? Vamos para o culto? Salva, reúne todo mundo, desliga a televisão, larga tudo, daqui a pouco é hora do culto. Vamos! Quem é que toma iniciativa dizendo, olha, vamos visitar um novo convertido que chegou na igreja agora, ou vamos chamar ele para almoçar aqui em casa, vamos mandar um convite, vamos fazer um vínculo com aquele pessoal novo que chegou da igreja, com aquela família. Quem é que fala vamos? É o líder que chama, é o líder quem convoca, é o líder que toma essa iniciativa. É ele que diz, olha, hoje, segunda-feira, dia de culto doméstico, desliga a televisão, vamos ler a Bíblia, vamos buscar o Senhor em oração, vamos louvar o Senhor em família. Isso é liderar a casa espiritualmente. É Ele que diz, hoje é dia de oração, vamos orar, vamos buscar o Senhor em oração. É Ele que toma essa iniciativa. Porque, como eu disse, muitos de nós chegam aqui amarrados. Muitos de nós chegamos aqui porque a esposa insistiu, porque a esposa teve que ir lá fazer inscrição, teve que ir lá, quem sabe até prometeu uma greve aí, se não for vai ficar uma semana sem, para poder o cara vir, ver se vem. Por que isso? A gente precisa ter um estalo, irmão. A gente precisa despertar isso. Deus conta contigo, irmão. Deus te chamou para esse fim. Deus te chamou para que você assuma essa responsabilidade dentro da sua casa. E entenda uma coisa, você vai ter que prestar conta. Você vai ter que encarar Ele naquele dia, e Ele vai perguntar, o que você fez com a herança que eu te dei, que são os seus filhos? O que você fez com a família? O que você fez? Você acha que Deus vai querer só do pastor Lopinho, a igreja aqui, a igreja Batista Ebenezer? Não, você vai ter que prestar conta. Ele te colocou aqui nesse lugar para manifestar o reino de Deus, para manifestar a vontade dele. Então a gente precisa assumir e tomar iniciativa. Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Hoje tem culto doméstico. Hoje, a menina começa a chorar. Hoje não tem jeito, hoje é sem celular, hoje é sem internet. Essa semana passada eu falei com minha filha, vai ficar uma semana sem acesso nenhum à internet. Esperneou, chorou, vai ficar. Porque ela estava ficando muito acelerada. Ela tem 8 anos, ela fica ali com o monitorado na televisão, mas estava muito acelerada. Falei, chorou, dá trabalho, mas não vai. Porque para o seu bem. Só que a gente está numa crise. A gente está numa crise, pastor Lopinho. Que o pai e a mãe chegam no menino e diz, se você não fizer, o papai vai ficar triste. Que ficar triste o quê, irmão? Se você não fizer isso, o papai fica triste com você. Não. Não, criança vai agir como criança, de forma natural. É natural dele querer ser movido pelo prazer, ser movido pela diversão. É natural. É por isso que Deus estabeleceu pai e mãe, que é para gerar direcionamento. Minha filha, eu fui corrigir. Eu não vou mais amar o Senhor. Tem problema nenhum. Fica tranquila, eu continuo te amando. Eu tenho amor de sobra que dá para nós dois, mas eu preciso te corrigir. Porque o maior legado que você pode deixar para o teu filho, sabe o que é? É ensinar ele a amar Jesus. O maior legado que você pode deixar para a sua casa é firmar ela nos pés do Senhor, é ensiná-la a orar, ensinar a meditar na palavra do Senhor. O maior legado é quando seu filho vem para a igreja e vê você aqui se derramando na adoração, sabe por quê? Eles estão vendo lá de baixo, tendo referencial, tendo um exemplo. Eu faço questão e eu falo com a minha filha, olha, senta na primeira cadeira da igreja, assiste o curso, só tem 8 anos, pastor, não é muito pesado não, senta na primeira cadeira e enquanto o louvor está cantando, eu estou com as minhas mãos erguidas e meu olho fechado, porque se ela me vê inerte àquela adoração, ela também vai ficar. Então, além de me conectar com Deus, eu estou deixando um legado de exemplo para ela. Ela precisa entender que eu levo aquilo ali a sério. Ela precisa saber que aquilo ali é sério, que arde dentro do meu coração. Senão, no primeiro vento, irmão, ela vai embora. No primeiro vento, ela desiste. O papai não levava o evangelho tão sério assim, ele trocou o culto para o chá de boneca da vizinha. Ele trocou o culto porque ele tinha isso e isso. Não. É culto, é adoração. O Senhor é santo.
gente está vendo uma geração aí que está profanando aquilo que é santo. A gente tem que ensinar os nossos filhos a cultuar. Eu gosto do Abraão. O Abraão vai oferecer o Isaac em sacrifício, e o Isaac sabe o que é um culto, porque ele diz: meu pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o sacrifício? Ele sabia o que era culto. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Vamos lá, coloque aí, projeta por favor, Jó capítulo 1, versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 5. Então a gente precisa entender. Você, como homem, é o responsável pelas decisões que são feitas debaixo do seu teto, irmão. Você é o responsável. Aí você pode dizer: pastor, é porque você não conhece minha esposa. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Cada homem tem a esposa que merece. Se tua esposa é um abacaxi, é porque você é um banana. Cada homem tem a esposa que merece. Se a tua esposa é problemática, é porque você é. Se a minha esposa for problemática, é porque eu sou. Porque a esposa foi criada para responder à ação do homem. Ela precisa enxergar a vida a partir de você. É a liderança que gera um propósito, um destino. A igreja tem um líder, e a igreja segue a visão desse líder. O líder não é mais importante, mas é ele que dá o curso. É ele que segue o ritmo. Toda decisão tomada debaixo do seu teto é responsabilidade sua. Toda decisão tomada debaixo do meu teto é responsabilidade minha. Olha o que Jó capítulo 1, versículo 5 vai dizer. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 vai dizer que Jó era um homem rico, era íntegro, temente a Deus, desviava do mal, era um homem rico, o mais rico do Oriente. Ninguém é rico à toa. Todo mundo que é rico é porque trabalha, suou duro, jogou duro para ser. Ninguém é rico à toa. Então a agenda do Jó é lotada. Aí Jó tinha 10 filhos. E a gente pensa que os filhos do Jó era tudo desviado. Não, eles se reuniam na casa dos irmãos, de cada um deles, para festejar, eles eram unidos. E aí, o Jó dizia: olha, pode ser que meus filhos pecaram em algum desses negócios aí. Então, o Jó mandava chamá-los. Vem cá, todo mundo. Vai fazer o que, meu pai? Oferecer culto a Deus. Mas eu não fiz nada. Pode ser que no coração de vocês tinha alguma motivação errada. Então vamos cultuar o Senhor. Meu pai, que hora o senhor tem tempo? Só tem o tempo de madrugada, mas é prioridade. Vamos levantar de madrugada e vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Então não nos falta tempo. O Jó se levantava de madrugada, chamava os filhos dizendo: é hora do culto. Vamos adorar o Senhor. Só que a gente está vivendo um problema. Não, pastor, eu vim para... Não sei se aqui tem escola bíblica de manhã, mas eu vim para a escola bíblica e deixei o meu menino em casa, porque está cansadinho, pastor. Ele estudou a semana inteira, o bichinho, deixa o bichinho dormir, assistir televisão. Não, traz ele para cá. Ensina ele que isso aqui. O Jó se levantava de madrugada. Vamos para oferta culto ao Senhor. Vamos para oração, vamos buscar o Senhor. Porque não, eu estou orando por ele. Não. É ensinar no caminho, tomar iniciativa, assumir a responsabilidade. Não é deixar tudo nas costas da esposa, não, irmão. É assumir aquilo que o Senhor nos mandou para fazermos, é entendermos isso. Nós somos responsáveis por isso. E o problema não é tomar decisões erradas. O problema é não tomar decisão nenhuma. Esse é o problema. Porque um péssimo líder não é aquele que toma decisões erradas. O péssimo líder é aquele que não toma decisão. Você vai errar. A gente vai errar nesse curso. Talvez muitos de nós, tentando acertar, tentando ensinar o melhor para o filho, fizemos bobeira, fizemos coisas erradas, mas tentando, buscando fazer o melhor. Talvez não tínhamos o conhecimento, talvez não tínhamos muita informação, mas tínhamos muito boa vontade e ainda assim erramos. Mas erre não por omissão. É ir por agir. Eu queria que meu filho fosse crente demais. É preferível a isso. É preferível que você insista
para que ele busque o Senhor. É preferível que você lidere, porque essa é a sua responsabilidade. Então nós precisamos compreender isso com muita verdade, para que isso possa estar cravado em nosso coração. Talvez você precise, eu não sei como desenvolver, pastor. Procura teu pastor. Procura um amigo de confiança, procura um líder, mas tome iniciativa. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu peguei o menino vendo pornografia e eu não. Porque espancar não resolve. Mas procura uma liderança, procura alguém, procura seu líder, procura um homem de confiança, vai orar junto. Toma iniciativa. Orar já é uma ação. Orar, buscar o Senhor em oração já é uma iniciativa. Você não pode ficar inerte à situação, vendo o circo pegar fogo e não fazer nada. É compreender. Não dar desculpa, não dê desculpa. Não tem desculpa para não exercermos a vontade de Deus. Mas é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não dê desculpa. Abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Já vou encerrar daqui a pouco. Capítulo 6, Deuteronômio 6, 4. É entendermos isso, assumir essa responsabilidade. Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. O 6, por favor. Versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. O 7. Ensina-as com persistência a seus filhos. Ensina com persistência. Não desiste, irmão, desse menino não. Ele já nasceu com a natureza de Adão. Ele já nasceu desviado, já nasceu descrente. Mas não desista. Está aí dentro de nós a natureza. Converse sobre ele quando estiver sentado. Aproveita as ocasiões para ensinar a palavra de Deus para ele. Aproveita o ambiente. Saiu de férias, viu uma situação? Aproveita o ambiente, meu filho. Está vendo isso aqui? E coloca algo da Bíblia no ensinamento, ensina eles. Saiu para a escola, viu uma situação, ensina para ele, mas não desiste. É nossa missão. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, é sua missão. Quantos aqui têm filhos? É nossa missão. Ensinar eles, educá-lo, buscar persistir com tudo aquilo que temos para ensiná-lo. Efésios capítulo 6, versículo 4 vai dizer: ademoestando os vossos filhos no Senhor, ensinando eles. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas ensina, ademoesta a palavra de Deus a eles. E ali a palavra, a King James, na versão em inglês, ele vai dizer father, é exatamente pai. A responsabilidade direcionada é exatamente à figura paterna. Você é o líder, você é o sacerdote da sua casa, você é o pastor da sua família. Como é que está a saúde espiritual da sua casa? Como é que está a saúde espiritual dos teus filhos? Entender isso, leve a sua família a uma igreja onde a Bíblia é ensinada, aonde a palavra do Senhor está no centro. Se preocupe com aquilo que eles estão ouvindo, com a palavra que estão ouvindo. Conduza a sua casa ao culto familiar. Leia a Bíblia com a sua esposa. Vem cá, meu bem, vamos ler a Bíblia, vamos ouvir a palavra do Senhor. Se você não tem hábito para fazer isso, ela vai até achar estranho. O que aconteceu com esse homem? Está ficando doido? Persiste, senta com ela. Vamos ler a Bíblia. Por quê? Porque eu sou o sacerdote dessa casa. Toda a responsabilidade, toda decisão tomada debaixo desse teto é responsabilidade minha. Vocês são minha responsabilidade. Eu preciso entender isso como provedor material, como provedor espiritual, como provedor emocional da minha casa. Ensine, ore por sua família, ore com sua família, ore com sua esposa, ore com seus filhos. Busque sempre estar com eles em oração, levando a eles a palavra do Senhor. Ensine a eles. Somente a oração pode mudar o ambiente, irmão. Somente a oração pode criar esse ambiente de santidade.
A gente está menosprezando a oração, estarmos em oração com o Senhor, mas somente a oração, ele cria esse ambiente genuíno de relacionamento com Deus. Nós somos chamados para isso. Vamos lá? Para a gente ganhar tempo? Então, conduzir a família. Pastoreie o coração da sua esposa. Amado, coloca para mim aí Efésios 5:28, por gentileza. Efésios 5:28. Você é o sacerdote da sua casa. Entenda uma coisa, irmão. Eu falo para casais, o teu casamento é uma pregação do Evangelho. O teu casamento é uma pregação do Evangelho. Pode ser que esteja pregando da maneira errada, mas está pregando. Pode ser que esteja apresentando o Evangelho de forma errada, mas está apresentando. Paulo está dizendo, olha, o casamento serve para esse propósito. Expressar o relacionamento de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja. E aí ele estabelece um padrão. E aqui é alto, aqui é pesado. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pedro já disse, tende o relacionamento, se relacionar com ela com muita honra. Aí Paulo está dizendo, olha, primeiro ele vai dizer, vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele está dizendo, se você ama você precisa amar a sua esposa do mesmo jeito. Você precisa ir até as últimas circunstâncias para pastorear o coração dela. Tem muita mulher ferida, magoada, ressentida, porque o homem está esquecendo de pastorear, está esquecendo de trazer uma palavra de afirmação, ou deixando de levar uma palavra de afirmação. Tem camarada, irmão, que ele é um gatinho com a moça do supermercado, com a frentista do posto, com a caixa do supermercado, mas é arrogante com a esposa, é ignorante com a esposa. Ele vive naquela, ele é ditador dentro de casa. Ele quer levar tudo a pau e ferro. Dentro na rua, ele é um mocinho. Dentro de casa, ele é um dragão. Ele é ignorante, ele é arrogante. E o coração da esposa está ferida. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias, e isso é muito triste. 40% dos casos de Maria da Penha são homens, acontecem dentro da igreja. 40%. Eu sei que dentro desse índice aí tem um monte de coisa que a gente precisa estudar estatisticamente, mas é ainda assim muito alto. E o problema da agressão não é só uma agressão verbal, é física. Existem agressões verbais que são piores do que a agressão física. Como líder da sua casa, você precisa ter uma palavra de bênção para sua esposa. Você precisa ter uma palavra de bênção para os teus filhos. Eu sei que nem sempre a gente está a fim de ouvir o que aconteceu no salão, ela conversando e tal. Eu sei que nem sempre, mas se é importante para ela, precisa ser importante para você. Se é importante para ela, se muda, se toca o coração dela, se traz algum afago para ela, precisa ser importante. Por quê? Porque é a sua responsabilidade. Porque você é o líder. Olha o que Paulo está dizendo, olha, assim como a quem ama o seu próprio corpo, quem ama a si mesmo, você não vai querer o mal para você. Você não quer que haja com você daquela forma, então não age com ela. Pastoreie o coração da sua esposa e entenda como ela está. Invista seu tempo para ajudar. Não subestime as tarefas dela. Eu sei que você passou o dia inteiro no trabalho, foi cansativo, pegou cliente chato, o chefe talvez não estava no melhor dia, teve problema, teve um monte de problema. Aí você chega em casa e diz, não, conversa comigo não, porque você ficou em casa o dia inteiro e eu estava aí lutando. Não subestime a tarefa dela. Não subestime a missão dela se ela não trabalha fora e só fica dentro de casa. Valorize aquilo que ela faz. É sua missão. Cuidado para que você não dê brecha, para que coisas aconteçam e destrua o seu casamento. Você é o padrão que está sendo estabelecido para os seus filhos. O seu filho está olhando para você como esposo, dizendo, eu vou ser um esposo como meu pai. A tua filha está olhando para você, dizendo, eu vou querer um esposo como meu pai. Ou não vou querer esposo porque eu não quero ter um como meu pai. A gente precisa compreender. A gente está estabelecendo um padrão dentro de casa.
Então, nós somos chamados para essa responsabilidade. Olha, pastoreie o coração dos seus filhos, da sua casa. Cuide do coração deles. Cuide de como eles estão. Se preocupe com isso. Você foi chamado para ser o sacerdote. Discipline quando for preciso. Corrija quando for preciso. Mas ministre a bênção. Falei no início, o sacerdote era uma espécie de mediador de bênção de Deus para com o povo. Você é esse mediador de bênção de Deus para a sua casa. Você é o responsável por trazer a bênção do Senhor para dentro da sua casa. Então, você foi chamado para abençoar a sua casa. Então, entenda uma coisa. Eu gosto muito do exemplo do Jacó. Jacó, a Raquel está no leito de morte. Prestes a morrer, ela vai morrer, ela está dando a luz ao Benjamim, seu último filho, e ela vai morrer no parto. Só que ela pega, depois do parto, no seu último suspiro, ela dá uma ordem para a parteira. Ela diz, olha, vai se chamar Benoni, filho da minha dor. Ela morre depois dessa última ordem que entrega a parteira. A parteira traz o menino, filho da esposa que Jacó amou, traz Jacó, diz, olha Jacó, a Raquel não resistiu ao parto, faleceu. E ela disse que o menino vai se chamar Benoni, filho da minha dor, o significado. O Jacó como sacerdote da sua casa. Não vai se chamar Benoni, vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. O Jacó ministra uma bênção sobre o Benjamim. No leito de morte, o Jacó chama todos os seus filhos e ministra uma bênção sobre cada um deles, e parece que no céu Deus está confirmando tudo aquilo que o Jacó está falando, porque ele entregou uma autoridade como pai, como patriarca e como sacerdote para o Jacó dentro da casa dele. A gente precisa entender isso. Você foi chamado para ser esse sacerdote, para ministrar essa bênção sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua igreja. Você é esse instrumento, mas primeiro precisa começar dentro da sua casa. É nesse ambiente familiar que precisa iniciar isso. Você foi chamado para influenciar primeiro dentro da sua casa. É você que conduz a sua casa espiritualmente para mais perto de Deus. Mas isso só pode acontecer se você estiver perto de Deus. Você pode se colocar de pé nessa noite, por favor? Eu quero fazer uma oração. Nós somos chamados para essa liderança sacerdotal. Talvez você está aqui, não tem família ainda, mas vai constituir a sua. Você está aqui, tem sua família. E eu sei que isso não é fácil. Essa jornada é uma jornada de renúncia, é uma jornada de solidão, é uma jornada de muita entrega, é uma jornada de buscar ao Senhor espiritualmente. Mas Deus te capacitou exatamente para isso. Ainda que você não consiga ter um êxito financeiro, ainda que você não consiga ter um êxito em outras áreas da vida, mas se você conseguir ter sucesso na sua casa, você cumpriu o propósito que Deus estabeleceu. Se quando você partir dessa terra, os seus filhos permanecerem servindo ao Senhor, se Ele não voltar, você cumpriu o propósito de Deus sobre sua vida. Se você pastoreia o coração da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos, você está cumprindo o propósito de Deus da sua vida. Pastor, e como é que eu faço isso? Primeiro, você precisa buscar um alinhamento e um posicionamento com Deus. Existem coisas que só vão acontecer dentro da sua casa quando você se dispor a fazer. Existem bênçãos que só vão ser destrancadas dentro da sua casa quando você disser, a responsabilidade é minha. A partir de hoje a gente tem dia para o culto doméstico. A gente tem dia para a nossa oração dentro de casa. A partir de hoje a gente vai ler a palavra do Senhor dentro de casa. A partir de hoje eu vou me preocupar com o que os meus filhos estão olhando na internet. A partir de hoje eu vou me preocupar com o coração e com a saúde emocional da minha esposa. A partir de hoje eu vou ser um homem que vai contribuir com a minha igreja para a glória de Deus. Você pode fechar os seus olhos aonde você está e pedir ao Senhor em oração para que te capacite, para que você possa, em nome de Jesus, viver de acordo com a expectativa que Deus tem gerado sobre você. Um homem de Deus precisa ser notado pelo céu, pela terra e pelo inferno quando ele sai de casa. Um homem de Deus precisa ser notado
aonde Ele estabelece, aonde Ele pisa a planta dos pés e principalmente no seu ambiente familiar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Pai, por esse congresso, e aqui estão homens que estão sendo ministrados desde ontem, Senhor, com a palavra do Senhor, sendo impactados com a Tua verdade. Aqui estão homens, ó Deus, que decidiram romper, Senhor meu Deus, com as barreiras, que decidiram romper a bolha, que decidiram ir diretamente à fonte, para entenderem como devem ser e o que devem fazer para glorificar o Teu santo nome. O Senhor não precisa de muitos, mas os poucos que se disponibilizarem com fidelidade serão, Senhor Jesus, suficiente para alcançar outros tantos. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, que o Senhor possa nos fortalecer como homens de Deus, para assumirmos a nossa responsabilidade como sacerdotes dentro da nossa casa e sermos instrumentos do Senhor, ó Pai, sobre a vida dos nossos filhos, da nossa esposa, Senhor, no ambiente onde estamos, na nossa igreja, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor fortaleça cada homem no seu coração, que o Senhor encha eles com Teu Espírito Santo, que o Senhor possa os conduzir nessa responsabilidade de liderança sacerdotal, e que o nome do Senhor seja bendito e seja glorificado sobre a vida deles, ó Pai. Oramos em nome de Jesus, amém? Podem sentar, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, e que o Senhor continue nos conduzindo e nos direcionando para a glória de Deus. Valeu, pessoal do louvor. Puxar um sonzinho aqui para nós enquanto